Bem-vindos ao Além da Sala com Sheila. Se você ainda não me conhece, eu sou a Sheila, sou especialista e mestra pela UFMG, atuo como professora de redação e sou apaixonada por viagens, pela educação e pelas oportunidades que só o conhecimento nos traz. Aqui vamos explorar temas essenciais para o desenvolvimento pessoal e acadêmico com foco na neurociência da aprendizagem. Vamos além da sala de aula alcançar o nosso melhor. Aproveitando esse início de ano com muita empolgação e muita alegria, resolvi falar sobre algo que pode transformar completamente a sua trajetória acadêmica. Hoje eu quero falar com vocês sobre como criar um cronograma de estudos eficiente. Muitas vezes nos sentimos sobrecarregados com a quantidade de conteúdo a ser estudado, não é mesmo? E aí que um bom cronograma pode fazer toda a diferença. Mas não adianta você pegar um cronograma por aí pronto no Google ou comprar de algum estudante não, hein? Você precisa adequar o cronograma à sua realidade e à sua necessidade. Por isso, vamos aprender juntos como planejar o seu próprio cronograma de sucesso? Mas antes de mais nada, eu quero te falar por que um cronograma de estudos é tão importante. Bom, eu preciso te falar que um cronograma bem estruturado ajuda a organizar o seu tempo, garantindo que você consiga estudar todas as matérias necessárias sem deixar nada para trás. Além disso, ele proporciona uma sensação de controle e isso ajuda e muito a reduzir a tal da ansiedade. Essa bendita que vem atrapalhando muitos estudantes. E sabe por que esse cronograma te dá essa sensação de controle, reduz a ansiedade? Porque com ele você vai saber exatamente o que precisa fazer e quando fazer. Para começar, vamos falar sobre como estruturar o seu cronograma de estudos. E aí, eu vou listar aqui, então, algumas dicas bem práticas, tá? Não é só para você escutar, não. É para você escutar e colocar em prática. Então, vamos lá? Pega lá seu papel e sua caneta e já comece a anotar. Então, a estratégia número 1. Faça uma lista com todas as disciplinas e tópicos que você precisa estudar, porque isso vai te ajudar a visualizar a carga de trabalho, ou seja, aquela visão geral, sabe? Estratégia de número 2, priorize os tópicos mais difíceis. É isso mesmo. Você vai dar prioridade às matérias e tópicos que você acha mais difícil, mais desafiador. Ou seja, você vai colocar esses conteúdos mais difíceis em horários do dia que você se sente mais produtivo. Por exemplo, tem gente que se sente menos produtivo após o almoço. Tem gente que se sente mais produtivo no início da noite ou no início da manhã. Enfim, você precisa conhecer qual é o seu melhor momento. E nesse melhor momento, ou seja, o momento que você está mais concentrado, mais disposto a estudar, você vai colocar essas tarefas, no caso, essas disciplinas, esses conteúdos mais difíceis, tá? A estratégia número 3, então, é dividir o seu tempo de estudo. Ou seja, você vai separar em blocos de tempos específicos para cada matéria. Por exemplo, você pode estudar matemática das 9 às 10. E aí você faz um intervalo e depois você pode estudar, por exemplo, biologia de 10h30 às 11h30. Um intervalinho ali de 30 minutos, por exemplo, de uma disciplina para outra. Vamos para a quarta e última estratégia, então, desse bloco. Inclua pausas regulares. Eu até comentei aqui sobre a pausa no tópico 3, mas você não pode esquecer de incluir essas pausas para o descanso, porque os estudos, as pesquisas mostram que intervalos regulares aumentam a produtividade e a retenção de informações.
Se você já fez academia, por exemplo, ou já assistiu algum vídeo de alguém treinando, você já deve ter observado que há um intervalo entre um exercício e outro. Ou seja, esse intervalo não é aleatório, não é simplesmente porque o seu treinador está querendo te dar um descanso ali porque ele é camarada. Não, porque esse intervalo ele é importante justamente para a sua produtividade, tá? Tanto ali do cérebro como dos músculos mesmo, tá? Seja nos estudos, seja na academia, o intervalo é essencial. Agora, uma pergunta para vocês refletirem. Como vocês têm organizado o tempo de estudo até agora? Já tentaram criar algum cronograma? Compartilhem comigo nos comentários ou nas redes sociais. Eu vou adorar saber como vocês estão organizando a rotina de estudos. Bom, além dessas estratégias que eu listei, eu quero falar aqui também alguns aplicativos e alguns recursos que podem te ajudar na organização do seu cronograma. Eu vou falar 4, e o primeiro deles é o Google Calendário. Não sei se você já utilizou, mas ele está muito acessível para a gente, tanto no notebook, tablet, celular. Ou seja, é um calendário mesmo, é a agenda ali disponível para o Google em que a gente pode organizar os nossos horários, inclusive receber lembretes em forma de notificação ali no celular, no tablet ou até mesmo por e-mail. O segundo recurso que eu quero te indicar aqui é o Trello. Ele é ótimo para criar listas de tarefas e acompanhar o progresso. Nele você consegue separar por abas e gavetinhas, ou seja, você consegue ter uma organização de forma geral e ali também você consegue anexar documentos, links, imagens, ele é bem interessante. Já o terceiro recurso, ele é como se fosse um Trello, mas ele é mais avançado, ele oferece muito mais possibilidades de organização. É o Notion. É uma ferramenta muito versátil que pode ser utilizado pelo aplicativo ou também pelo navegador e permite criar cronogramas, listas de tarefas e muito mais. Inclusive, você consegue adicionar o Google Calendário ali no Notion. Então, também você recebe notificações ali dentro. É bem legal e ajuda muito nessa organização. O quarto e último recurso que eu quero te indicar é o Forest. Esse é um aplicativo interessante para quem tem dificuldade em manter o foco. Hoje em dia a gente tem muita distração, né? Então ele incentiva você a se concentrar, plantando árvores virtuais que crescem enquanto você estuda. Muito legal, né? Bom, estamos quase encaminhando para o final desse episódio. E eu quero te falar que um cronograma de estudos não é algo fixo. Às vezes a gente lista ali, a gente planeja algo e acontecem algumas coisas que não estavam previstas. Então é importante que você revise o seu cronograma regularmente para fazer eventuais ajustes, né, conforme o necessário. Então, se de repente você tinha uma tarefa para fazer hoje e você não conseguiu realizar, você coloca ela para o dia seguinte. E se você perceber que determinado horário não está funcionando para determinada tarefa, não hesite em mudar, tá? Às vezes no início você acha que vai ser interessante, produtivo de tal maneira, mas no meio do caminho você percebe que não foi tão interessante assim. E aí você faz as devidas alterações para que seu cronograma seja cada vez mais eficiente para a sua rotina e a sua necessidade. Além disso, reserve um tempo para revisar o que você estudou. A revisão é crucial para a consolidação do aprendizado. Eu sempre falo isso, gente. São praticamente 3 etapas, né? É o conteúdo, a prática e a revisão. Conteúdo, prática e revisão. Você precisa passar por essas 3 etapas para você realmente fixar uma informação, para você realmente aprender. E antes de finalizar, eu quero saber aqui se você já utiliza algum desses aplicativos que eu recomendei aqui, ou se você utiliza algum outro que eu não citei. E aí você pode me recomendar aqui, quem sabe me ajuda, quem sabe alguma coisa que eu também ainda não conheço, né? E qual que é o seu aplicativo favorito, então? Ou você prefere fazer esse cronograma manual? Eu também gosto muito de escrever. Então, deixa seu comentário aqui para eu saber como você se organiza. Agora, eu queria te falar também alguns benefícios de um cronograma bem estruturado.
Um deles é a maior produtividade, ou seja, você aproveita melhor o seu tempo e consegue estudar mais em menos tempo. Outro benefício muito importante é a redução do estresse, porque quando você sabe exatamente o que precisa ser feito, isso alivia a pressão e a ansiedade ao não saber o que precisa ser feito, sabe? Fica aquela coisa, meu Deus, o que eu preciso fazer, o que eu preciso estudar? Não, quando você tem tudo organizado, isso alivia bastante. E o último benefício que eu queria listar para você aqui hoje é a melhor retenção de informações. Isso porque com o cronograma você consegue revisar os conteúdos de forma muito mais eficiente. Por hoje, o que eu tinha para compartilhar com você é isso. Eu espero ter, de alguma maneira, contribuído com o seu cronograma de estudos. Não sobrecarregue o seu cronograma. Coloque metas alcançáveis, poucas tarefas. Afinal de contas, estudar muito não significa estudar bem. Qualidade é diferente de quantidade. É muito melhor que você foque em uma quantidade menor, porém com qualidade, ou seja, com foco, com concentração, com boas informações, boas práticas e boas revisões, do que um tempo muito grande sem concentração, com materiais inadequados, de qualidades duvidosas, ou seja, sem praticar também, sem revisar, somente lendo. Enfim, se você não planeja da forma correta, não adianta colocar muitas horas e muitos conteúdos, que isso não vai resolver, tá? Então por hoje é isso. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de seguir o meu podcast e deixar um comentário. Compartilhe com seus amigos e lembre-se, organizar seu tempo é um passo fundamental para alcançar o sucesso nos estudos e na vida. Nos encontramos no próximo episódio.